Deus abençoe vocês. As crianças agora vão estar saindo ali para a escolinha. Eu queria convidar vocês a orarem comigo pela meditação de hoje, que Deus possa falar conosco através do texto que está preparado para nós hoje. Senhor, Deus soberano, Criador de todas as coisas, eu te louvo por aquilo que tu és, te louvo pelo teu poder, pelo teu conhecimento sobre todas as coisas, pelo teu coração bondoso. Te louvo e te agradeço por o Senhor ter nos chamado a conhecer as verdades do teu reino, e o Senhor ter nos dado o conhecimento através da pessoa de Cristo e através das Escrituras. Peço ao Senhor que a leitura da tua palavra hoje possa ter o poder de transformar o coração de cada pessoa que entrou aqui, e que o Senhor nos transforme como igreja dia a dia para poder proclamar o teu evangelho a todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém. No domingo passado nós tivemos batismo, e quando a gente tem batismo, uma das coisas que sempre me chama a atenção, foi até mencionado por um batizando aqui, é a verdadeira compreensão que a gente tem da conversão quando a gente prega o evangelho. Foi dito por um dos batizandos aqui que sempre quando era pregado o evangelho, ele, no caso ela, pensava assim: eu não queria que eu dizer que estava recebendo a Cristo na minha vida, era porque eu tinha medo do inferno. E faz parte realmente da nossa pregação a ideia de que ao se converter, você recebe o selo da sua conversão, que é a presença do Espírito na sua vida, e você passa a ter acesso à vida eterna com Cristo. Isso é verdade, mas às vezes a gente enfatiza tanto a questão da vida eterna que a gente esquece de pensar o que significa ter a vida eterna. E quando você vai falar, por exemplo, que se você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, se você morrer, você vai viver eternamente. E muitas pessoas às vezes pensam assim, principalmente jovem: eu tenho uma vida inteira pela frente, talvez quando eu estiver velho faça sentido eu aceitar Cristo. E aí você pensa também naquela pessoa que está no leito de morte, e você chega para ele e fala: olha, se você aceitar Cristo, você vai ter a vida eterna. Qualquer um que está no leito de morte, se você falar para ele que ele vai ter a vida eterna, talvez ele reflita um pouco mais e pense assim: não, eu quero morrer mesmo. Mas, na verdade, o receber a Cristo significa ter a vida eterna, sim, mas essa vida eterna já começou na nossa vida a partir daquele momento. O ter a vida eterna significa o viver a vida eterna a partir daí. Eu não sei se você que tem a Cristo como Senhor da sua vida sente exatamente isso. E se você não sente, se você não compreendeu isso, talvez lhe falte compreender algumas coisas que Paulo vai nos ensinar hoje através de uma oração que ele faz em Efésios capítulo 1, que nós vamos ler dos versículos 15 ao versículo 23. É uma oração que Paulo faz e que pode nos ensinar algumas coisas a respeito do que significa essa vida eterna que nós dizemos no presente, no hoje. Mas antes de ler e de meditar no texto, eu queria considerar algumas coisas com vocês que são importantes para você compreender esse texto. Primeiro, Paulo escreveu essa carta da prisão. Paulo estava preso, era uma prisão domiciliar ainda, ele não havia sido colocado no cárcere, naquela prisão romana que vai acontecer quando ele escreve a carta, a última carta dele, que é a segunda carta de Timóteo. Mas Paulo estava preso. Portanto, imagina que quem está escrevendo isso para as pessoas, quem está orando pelas pessoas, está preso. Talvez você possa comparar um tipo de oração que você faria se você estivesse preso, principalmente como ele, preso injustamente. Segunda coisa que eu queria que você soubesse é que Paulo foi o plantador dessa igreja em Éfeso, esteve em Éfeso durante muito tempo, mas quando ele escreve essa carta, ele já estava aproximadamente 5 a 6 anos longe de Éfeso. Muitos dos membros daquela igreja, portanto, não eram conhecidos de Paulo. Converteram-se ao evangelho após a saída dele. E a intenção de Paulo, ao escrever essa carta,
era que eles entendessem alguns pontos a respeito de uma vida cristã individual em relação a Deus e uma vida cristã coletiva, como igreja, em relação a Deus. E saber exatamente quem nós somos diante de tudo isso. O que algumas pessoas dizem que é chamada essa oração de uma oração em favor de quem já tem tudo. Porque se você ler do versículo 13 ao versículo 14, que antecede o trecho que a gente leu, Paulo diz que os crentes de Éfeso já tinham todo tipo de benefício espiritual. Portanto, eles já tinham tudo. E ele escreve essa oração para que eles ainda pudessem ter um benefício ainda maior, através do aprofundamento do relacionamento dele com Deus. Então ele escreve assim, a partir do versículo 15, eu vou ler aqui para vocês na NVI. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e os designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Perceba pela leitura aqui que nós estamos falando de um texto que é um texto chamado trinitário. A palavra trindade não aparece na Bíblia em lugar nenhum, mas ela é mencionada de forma em vários pontos da Bíblia. E a trindade é a base da nossa fé. E Paulo menciona aqui Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nessa passagem. Então, é uma passagem trinitária, em que Paulo começa com a frase, por essa razão. Se ele começa com por essa razão, significa que ele está ligando o que ele vai dizer, a sua oração, àquilo que ele acabou de dizer do versículo 13 ao versículo 14. E do versículo 3 ao versículo 14, é o que nós chamamos de doxologia, ou seja, adoração. Paulo, do versículo 3 ao versículo 14, adorou a Deus. E tudo aquilo que ele diz na sua oração está ligado com essa adoração. Além de estar ligado com a sua adoração, está ligado com aquilo que ele ouviu falar daqueles irmãos de Éfeso. No primeiro trecho que nós não lemos, ele diz que nós devemos bendizer a Deus por tudo aquilo que ele é e por tudo aquilo que ele faz. E então Paulo vai orar por eles. A oração de Paulo, então, ela está ancorada na adoração. Primeiro ele adora a Deus, do versículo 3 ao versículo 14, depois ele ora pela vida dos irmãos. E ele ora por motivos específicos. E quando ele ora, ele diz que ouviu a fé que eles têm. E a maneira como ele escreve aqui, diz que essa fé que eles têm é uma fé contínua, é uma fé em ação. E uma fé comprovada pelo amor. Ele diz que a fé que vocês têm e do amor que demonstram. Portanto, o que Paulo está orando aqui é por uma fé que é uma fé ativa, uma fé comprovada pelo amor. E ele vê que em tudo isso tem a mão de Deus. Ele adorou a Deus por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus faz. E agora ele diz que ouviu falar da fé deles no Senhor Jesus, uma fé ativa que produz nele amor uns pelos outros. A palavra amor usada por Paulo aqui transmite a ideia do interesse de dar ao invés de receber, buscando sempre o interesse da pessoa amada ou a vontade de Deus para a vida dela.
Esse é o amor que as pessoas têm uns pelos outros. Agora, veja, se Paulo está orando pelo amor uns aos outros, que eles demonstram, significa que eles demonstram esse amor enquanto vivem como igreja. Aqui está uma compreensão que nós precisamos ter a respeito do que significa ser igreja. Porque quando a gente fala às vezes de conversão e fala sobre vida eterna, parece um interesse um pouco egoísta. Eu me converti, tenho a vida eterna, então tá bom, o que eu vou fazer? Eu vou ficar na minha casa. Eu vou ficar na minha casa assistindo culto pela internet, me alimentando do Evangelho, ouvindo bastante coisa, aprendendo muito. Mas o que adianta isso? Se você não demonstra amor, e como que você vai demonstrar amor se você não convive? Como que você vai demonstrar amor se você não vive a realidade de igreja? É isso que Paulo está ensinando para eles, a importância de ser igreja através do exercício de ser comunidade. Nós precisamos compreender isso, nós precisamos ter esse conceito forte na nossa vida, que ser cristão significa viver a comunidade e dessa forma demonstrar amor, não somente amor por aqueles que estão de fora, porque Paulo aqui não está falando amor pelos de fora, ele está falando pelo amor que eles ouviu falar que eles têm uns pelos outros, e portanto é um amor dentro de igreja. Paulo não está dizendo aqui para amar o mundo. Esse é um outro conceito que a gente tem de ser cristão. Eu tenho que amar os perdidos, mas eu tenho que amar aqueles que estão dentro, aqueles que vivem o Evangelho. E esse é um ponto muito importante de nós compreendermos. Aqueles que se batizam, como aconteceu aqui na semana passada, professaram a fé em Cristo. Mas não basta simplesmente eu ter fé, é preciso eu exercer a fé. E a dimensão do exercer a fé é então muito grande. É amar os de fora que são perdidos, mas também amar aqueles que estão dentro. Esse cabe um ponto de reflexão para você. Como você tem vivido a sua fé? Poderia talvez eu olhar para a sua vida e ver que você tem demonstrado a sua fé através do amor que você nutre pelas pessoas que vivem com você na mesma comunidade de fé, uns aos outros? E no versículo 16, perceba que Paulo agradece não somente pelos efésios terem recebido todos os benefícios espirituais que ele citou do 3 até o 14. Ele não agradece simplesmente porque, como ele vai dizer, se você quiser ler depois da sua casa, eles foram selados com o Espírito quando ouviram e creram. Ele não agradece só por isso, ele agradece pela fé constante e pelo amor pelos santos. E a partir daí ele vai orar por eles. A partir daí que no versículo 17 em diante, ele vai orar por eles. Quando a gente vai falar sobre oração, é preciso a gente compreender algumas coisas. Porque nós precisamos aprender, inclusive, a olhar para as nossas próprias orações. Paulo demonstra, do versículo 3 ao versículo 14, que nós sabemos dele. Ele tinha uma excelente teologia, ele conhecia muito de Deus, ele conhecia Deus na intimidade. E por conhecer Deus na intimidade, é que ele tem a capacidade de fazer essa oração, mesmo estando preso injustamente. A fé do apóstolo Paulo não foi abalada pelo fato dele crer em Jesus e ter sido encarcerado por isso injustamente. Logo depois ele vai ser preso definitivamente e vai morrer. Ele tinha compreensão. Se você ler a segunda carta a Timóteo, ele deixa muito claro que ele tinha compreensão de que a vida dele estava para ser tirada. E isso não muda a fé. E aí você aprende um pouquinho a olhar para a sua oração. Talvez a sua oração seja uma oração como de muitos. Nós apenas pedimos. E o problema não está em pedir. O problema está em que nós pedimos somente de acordo com os nossos interesses. Essa tem sido basicamente a oração de muitos. E essa não é a oração que Paulo faz aqui. Ele pede, mas ele não pede nada por ele nesse momento. Nesse momento que ele faz essa oração, ele pede pela igreja, ele pede pelos irmãos. E convenhamos, a nossa oração às vezes é um pouco
aqueles que às vezes começam a conhecer mais de Deus e começam a orar. Perceba que conhecer a Deus deve te levar a orar cada vez mais. A oração na sua vida demonstra uma vida com Deus. Uma vida sem oração significa que o meu relacionamento e o meu conhecimento de Deus é frágil. Quanto mais eu conheço dele, mais eu oro, porque a oração tem o poder de me aproximar de Deus. Essa é a compreensão que às vezes a gente não tem. A gente tem a impressão de que orar significa pedir algo que Deus já sabe. Ele sabe exatamente aquilo que você quer, Ele sabe exatamente aquilo que você precisa, e nós não precisaríamos orar pedindo nada que Ele sabe o que nós precisamos, o que nós pedimos, o que nós queremos. Mas a oração tem o poder de nos aproximar dEle, e quanto mais eu conheço dEle, mais eu desejo orar. E qual é a oração que o apóstolo Paulo faz nos versículos 17 e no versículo 18? O que ele pede a Deus? Ele pede a Deus que os Efésios tenham, que as pessoas de Éfeso tenham um espírito de sabedoria e revelação. Essa palavra aqui, espírito, é uma palavra de motivo de disputa de muitas pessoas que estudam esse texto. E o mais aceito, o que eu, estudando isso, também concordo, é que o pedido que Paulo faz aqui poderia ser escrito da seguinte maneira: que o Espírito de Deus, porque talvez na sua Bíblia esteja escrito Espírito com letra minúscula, e em algumas versões está escrito Espírito com letra maiúscula. Quando na Bíblia a gente lê Espírito com letra minúscula, o tradutor está entendendo que aquele Espírito é o Espírito humano, e quando a gente lê Espírito com letra maiúscula, o tradutor está entendendo que é um Espírito de Deus. Por que eu tenho diferenças? Porque no original não tem essa questão de letra maiúscula, letra minúscula, então é uma questão de interpretação. Mas a interpretação que eu concordo e a mais aceita é que o pedido do apóstolo Paulo aqui é que o Espírito Santo que habita nos crentes de Éfeso, habita em mim, habita em você, conceda sabedoria e revelação a respeito de Deus. Que você, o Espírito que habitava neles e que habita em nós, conceda que você conheça cada vez mais de Deus através de sabedoria e revelação. E isso só seria possível porque o entendimento deles já havia sido esclarecido no momento em que eles creram. Esse é um exercício que a pessoa que não tem o Espírito de Deus, a pessoa que não se converteu ao Evangelho, não tem o Espírito que revela a ele a verdade escrita. Ele pode entender talvez a letra, porque nós lemos e entendemos, fazemos uma interpretação de texto, mas a revelação das verdades espirituais só é dada a nós quando o Espírito que está em nós nos abre os olhos daquela verdade. Isso significa eu ler algo nas Escrituras e aquilo se aplicar na minha vida. Quando eu leio algo aqui, eu falo, poxa, Deus está falando comigo algo que realmente precisa ser transformado. O contrário, quando eu não tenho o Espírito, eu até leio e entendo, mas o fato de entender não significa que aquilo tenha vida em mim, não produz vida em mim. E muitas vezes eu realmente não compreendo simplesmente como interpretação de texto. Paulo tinha acabado de dizer que eles tinham uma fé contínua e um amor uns pelos outros, e agora ele deixa claro nesse pedido dele que ter fé e ter amor não me coloca numa posição em que eu não precise conhecer mais intimamente a Deus. Perceba o seguinte: o fato de você dizer que crê e o fato de você até participar, amar os outros, ajudar os outros, não significa que você não precise conhecer mais intimamente a Deus. Todos nós precisamos conhecer mais e continuamente mais a respeito de Deus. Se Paulo viesse aqui hoje, será que ele diria: ouvi falar que a Igreja Aliança de Taubaté, eu fiquei contente de ouvir que a fé de vocês e o amor uns pelos outros que vocês têm é motivo da graça de Deus? Se ele dissesse isso, ele diria para vocês: mas eu oro por vocês, para que vocês possam conhecer cada vez mais de Deus.
conhecer cada vez mais de Deus, ele vai explicar logo em seguida o porquê que é preciso. E a importância de conhecer mais de Deus é nos manter firmes, independente das circunstâncias. E isso aconteceria através da iluminação dos olhos do coração. É o que ele escreve nesses versículos 17 e 18. Você sabe muito bem que dentro da literatura bíblica, da linguagem bíblica, o coração é considerado o centro da vontade humana, o centro de todo homem, a totalidade do homem. Então Paulo está usando essa expressão para dizer o seguinte: que Deus o capacite a ver todas as circunstâncias à sua volta de uma forma especial, com olhos espirituais, com os olhos corretos, com os olhos de Deus. É isso que capacitava Paulo estar preso e orar pelos irmãos de Éfeso. Estar preso e orar por todas as circunstâncias. O conhecimento que ele tinha de Deus fazia com que ele não olhasse pela circunstância imediata dele, daquela prisão. Você já parou para olhar para a sua vida, que às vezes quando você está vivendo um momento difícil, você usa a expressão assim: está tão difícil que eu não consigo nem orar. Eu humanamente entendo. Realmente a gente passa por momentos na nossa vida, às vezes de extrema tribulação, e eu humanamente entendo essa expressão. Mas o que Paulo está ensinando para os cristãos de Éfeso é que quando eu conheço mais profundamente a Deus, independente das circunstâncias, eu não sou abalado por elas. A nossa oração, então, é transformada quando eu conheço mais profundamente a Deus. Quando você entende que a conversão significa simplesmente te livrar do inferno e te dar a vida eterna, e você não compreende que a vida eterna já começou, talvez o conhecer a Deus mais profundamente não seja prioridade na sua vida. Talvez você entenda o seguinte: aí eu já me converti, já entendi o Evangelho, já fui batizado. Aí passa um tempo, você começa, usando um termo que nós usamos, esfriar na fé. E aí você começa a viver uma vida preocupada muito mais com os seus problemas do que com o seu relacionamento com Deus. E essa sua preocupação cada vez maior com as coisas dessa vida e menos com as coisas de Deus, te leva a tomar decisões baseado na sabedoria terrena que você tem, e não baseado na sabedoria do alto, como o Tiago fala muito isso na carta dele. Quando a gente começa a tomar muita decisão baseada na nossa sabedoria terrena, as coisas complicam, às vezes. Você talvez já tenha passado por uma experiência assim. Você começa a tomar várias decisões sem tentar entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, e aí de repente as coisas começam a complicar. Quando as coisas começam a complicar, você que é crente, o que eu espero e qual é a primeira coisa que você faz? Você começa a orar. E aí você começa a pedir a Deus para intervir naquela situação. Você ora e ora para Deus intervir naquela situação, mas a situação não muda. Você está pedindo e não muda. E aí, se a sua vida é baseada na circunstância terrena, qual é a atitude sua? Se afasta cada vez mais de Deus. Porque você vem pedindo coisas e parece que Ele não ouve. Deus não é surdo. Ele ouve tudo aquilo que você pede, mas Ele atende segundo aquilo que é segundo a vontade dEle, o melhor para você. E às vezes, o não atender você significa um instrumento de Deus para moldar o seu coração. Mas pode ser até que não foi essa a sua situação. Pode ser até que a sua situação foi que você se converteu e você vem servindo, você vem vivendo uma vida ativa, fazendo coisas, mas você não está muito interessado em buscar uma profundidade com Deus. Você não lê as Escrituras, você não ora, você não participa de escola bíblica dominical, você vem no culto simplesmente para poder receber alguma coisa, e você vem vivendo uma vida assim, e aí a vida começa a te trazer a maldade que a vida tem, as contingências da vida. Você não fez nada para que aquilo acontecesse, e as coisas começam a acontecer. Vem as lutas, vem a maldade do mundo e os problemas vêm.
Você de repente tem um desejo na sua vida de, vamos lá, para um jovem, casar. E aí você não encontra ninguém. E aquilo começa, os anos passando, e vem os 20, vem os 25, vem os 30, vem os 35, e você, poxa, eu acho que Deus não está ouvindo as minhas orações. E aí essas contingências da vida fazem com que você entre em crise. Ou você está passando por um problema financeiro que você não provocou. Não é que você administrou mal o seu dinheiro, você perdeu o seu emprego. Você era um bom trabalhador, mas veio uma crise como a gente teve na época do Covid e você foi mandado embora. E aí você está orando por um emprego e o emprego não vem. E aí você começa a pedir a Deus e nada acontece. E tantas outras coisas, saúde, família, tantas coisas que acontecem na nossa vida que às vezes a gente não fez nada, a gente começa a orar e nada acontece. E se eu não tenho um relacionamento baseado em intimidade com Deus, a minha fé muitas vezes fracassa. Porque eu não consigo enxergar nenhuma realidade além daquela que os meus olhos veem. Eu não consigo me lembrar de quem Deus é. E aí eu só consigo me lembrar que eu tenho um problema. E o problema parece não ser resolvido, apesar das minhas orações. Mas quando eu olho para as minhas orações também, eu vejo que eu só oro pedindo a Deus para resolver aquele problema. Mas eu não me lembro de quem Deus é. Eu não me lembro de tudo que Ele já fez e tem feito e fará na minha vida. É por isso que a partir do versículo 18, Paulo dá um motivo do porquê que ele ora para que eles aprofundem. Qual que é o pedido que ele faz? Ele ora por eles para ter um relacionamento maior com Deus, a fim de que, ou seja, para quê? Para que vocês conheçam a esperança para a qual Ele chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do poder para conosco, os que cremos conforme a atuação de sua poderosa força. Veja que a maneira como Paulo escreve, ele não diz a grandeza do seu poder, ele diz a incomparável grandeza do seu ser. Ele não diz a sua força, ele diz a atuação da sua poderosa força. Ele usa aqui expressões que salientam muito o que ele está dizendo. Paulo está dizendo que esse conhecimento de Deus que ele pediu que os crentes de Éfeso tiveram, que ele pede que você tenha e que eu tenha, esse conhecimento íntimo que você pode ter com Deus, ele te deixa consciente de 3 coisas. E se você estiver consciente dessas 3 coisas, você é capaz de passar pelas circunstâncias difíceis que você está passando com a firmeza na sua fé. A primeira coisa que você tem que ser consciente da esperança de um chamado divino. A segunda coisa, a riqueza da gloriosa herança que nós temos em Cristo. E a terceira, a incomparável grandeza do poder de Deus em nós. Quando Paulo diz a esperança do chamado divino, na verdade, você, talvez pela nossa linguagem em português, quando eu falo para você esperança, você imagina o seguinte: a esperança seria para você uma projeção de algo que de repente pode ser que não aconteça. Aí eu tenho a esperança de casar, e pode ser que não aconteça. Eu tenho a esperança de ser curado, e pode ser que não aconteça. Eu tenho a esperança de passar no vestibular, mas não estuda, então não vai acontecer. Então, não é isso. Na linguagem bíblica, esperança é a certeza daquilo que Deus fará. Essa é a tradução de esperança aqui. Então, quando Paulo diz a esperança de um chamado divino, isso está baseado num chamado. O que é esse chamado? É a conversão que nós tivemos. Quando nós nos convertemos, nós somos chamados de Deus de uma velha vida para uma nova vida. E quando você tem esse chamado e você se converte ao Evangelho, isso te dá uma certeza de algo que Deus ainda fará. Uma certeza de que Ele fará na minha vida enquanto eu estiver nessa terra e que Ele fará na minha vida depois que eu partir dessa terra. Isso é uma certeza. Paulo, então, ele diz que uma das coisas que nos mantém, que o relacionamento profundo com Deus sustenta a nossa fé, é porque nós nos lembramos de quem nós éramos e do que Deus já fez na nossa vida. Eu me lembro de quem eu era, e aí eu me lembro
alguém tentou me pregar o Evangelho e eu achava que eu já sabia tudo e que eu não precisava daquilo, afinal de contas eu era muito bom. E somente o poder de Deus pôde abrir os meus olhos para eu enxergar quem de fato eu era. Talvez você se lembre, talvez você tenha uma história até mais dramática do que a minha, talvez você tenha tido uma vida muito torta e que quando você foi chamado pelo Evangelho, Deus mudou completamente você. O se lembrar disso te faz lembrar de quão poderoso Deus é, porque somente um Deus poderoso pode transformar o nosso coração. É isso que me faz, que vem sempre à minha mente, quando eu estou orando por alguém que eu amo e que está longe do Evangelho, ou que não conhece o Evangelho. Somente Deus tem o poder de mudar o coração de um pecador. Você não tem nenhum argumento que possa transformar um coração pecador num coração arrependido. Somente Deus tem esse poder. É o lembrar disso que me ajuda todas as vezes em que eu olho, por exemplo, uma pessoa que eu amo e que cega para o Evangelho, e eu oro para aquela pessoa e parece que nada acontece. Eu sempre me lembro, eu não tenho poder, mas Deus tem. Portanto, continue orando, continue buscando, porque você sabe que a conversão do pecador é da vontade de Deus. E você não está pedindo nada para você, você está pedindo algo para o outro, muitas vezes. Agora, se por um lado Paulo então está falando aqui do passado, na sequência ele diz que nós devemos lembrar do segundo ponto, que a riqueza da gloriosa herança dos santos. O que é isso que Paulo diz que a intimidade com Deus traz para nós? Ele está dizendo que os crentes são valiosos para Deus. Ele está dizendo que eu e você que cremos em Cristo somos valiosos para Deus e que Deus nos comprou através do sangue de Cristo para nos herdar. Herdar quando Cristo voltar e todos aqueles que são dele, que pertencem a ele, vivos ou mortos, serão levados junto com ele para a eternidade. Você tem que ter na sua mente que existe uma herança eterna de Deus, não sua, que é você, e que Ele vai buscar quando todas as coisas acabarem. Isso ajuda, e com certeza ajudava o apóstolo Paulo, a estar preso e olhar para aquelas circunstâncias e dizer, por mais doloroso que seja, por mais injusto que seja, isso vai terminar um dia. Isso deveria ajudar você que está passando por uma situação às vezes difícil, a lembrar assim, é difícil, mas o meu relacionamento com Deus é mais importante, porque esse sofrimento, por pior que seja, ele vai acabar um dia. Ajudaria você também, que está passando por um momento muito bom, porque às vezes a gente está passando por momentos muito bons, e um momento muito bom nos afasta de Deus, a pensar, pode ser muito bom, mas um dia vai acabar, e o dia que acabar, só me resta a promessa que Deus me fez, que eu estarei com Ele, porque eu sou herança dele. O povo de Deus é herança de Deus, é assim que é dito no Antigo Testamento, é essa teologia que Paulo está buscando. E aí, se ele falou então, a primeira coisa que você tem que ter em mente, que está ligada com o seu passado, ele falou então agora de algo que está no seu futuro, mas ele gasta muito tempo no seu presente. E é isso que a gente tem que pensar que a nossa conversão significa. A nossa conversão não significa simplesmente ter uma vida eterna, ou ter abandonado uma vida passada de pecado. Significa viver o Evangelho no presente. É por isso que a terceira coisa que ele diz que nós temos que ter em mente é a grandeza do poder de Deus. E ele vai dedicar um tempo enorme aqui. E Paulo chama esse poder do poder da incomparável grandeza do seu poder. Quando a gente fala isso, que você se converteu ao Evangelho, você tem o poder de Deus na sua vida, você fala, agora eu gostei. Quer dizer que significa que eu tenho poder, então eu vou sair dizendo para todo mundo, tudo posso naquele que me fortalece. Não é assim que a gente lê às vezes no para-choque de caminhão? Tudo posso naquele que me fortalece. Então significa o seguinte, eu determino que aconteça isso na minha vida. Eu declaro que vai ser isso aqui. Não é isso que muitas vezes a gente ouve? Só que não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando a gente aqui.
A incomparável grandeza do poder de Deus não significa que você agora pode declarar todas as coisas que elas acontecem na sua vida. Não significa que você tem o poder de mudar tudo porque você quer. Por isso é preciso muito cuidado para poder entender esse poder. Primeiro, é preciso que você entenda que é um poder presente em nós, ligado à intimidade do conhecimento de Deus. É um poder que quanto mais você conhece a Deus, Ele está presente na sua vida. Quanto mais intimidade com Ele está presente na sua vida. Sabe por quê? Porque quanto mais você conhece de Deus, mais você conhece qual é a vontade dEle para a sua vida. E a partir do momento que você conhece mais da vontade dEle para a sua vida, mais está presente em você o poder de ser agente da transformação das circunstâncias, porque você vai ter o poder de realizar as tarefas segundo a vontade dEle. Você vai ter o poder de superar dificuldades naturais dessa vida, porque você está buscando em Deus. É, portanto, o poder necessário para que a gente possa sobreviver a todos os poderes hostis, satânicos e até desse próprio mundo, da nossa própria carne. O que Paulo está dizendo aqui, que esse é o poder que você precisa para poder vencer a sua própria natureza. A intimidade com Deus faz com que você tenha, às vezes, uma área da sua vida em que você precisa de vitória, e essa intimidade com Deus te dá vitória. Não é um poder para te dar um carro novo, não é um poder para te fazer rico, é um poder para fazer a vontade de Deus na sua vida. A intimidade com Deus abre os nossos olhos espirituais com maior conhecimento dEle, e isso então liga a nossa conversão com a nossa vida eterna, com a vida presente de vitória contra o pecado, de vitória contra as tentações, de vitória contra as dificuldades, e nos mantém firmes com todas as circunstâncias adversas que a gente vive. E ele vai declarar do versículo 20 ao 23, quando ele encerra a sua oração, qual é a grandeza desse poder, porque ele diz que esse poder é o mesmo poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Sabe o que significa isso? É um poder que dá vida. É um poder que te dá vida. Você tem, a partir do momento que você conhece Deus mais na intimidade, você vai sendo transformado e a vida é vista em você. Da mesma maneira, é um poder que pode dar vida àqueles que estão à sua volta. Quantos de vocês aqui foram levados a Cristo e Cristo abriu os seus olhos para as verdades espirituais através da vida de alguém em Cristo? Quantos de vocês viviam uma vida de pecado e que muitas pessoas tentaram pregar o Evangelho para você, e o instrumento que Deus usou para abrir seus olhos foi um cristão genuíno, um cristão que vivia o Evangelho, um cristão que realmente você via Cristo na vida dele pelas atitudes dele? Por isso, esse poder que vai agir na sua vida tem a capacidade de transformar na sua volta. Por isso, se você vive uma vida que você está orando por alguém, e você está pedindo por alguém, e parece que nada acontece, dá um passinho para trás, e dá uma olhada na sua própria vida, e vê se de repente algo não precisa ser trabalhado em você, que pode ser instrumento de Deus para a transformação daquela pessoa. Às vezes, a gente ora tanto por pessoas da nossa casa, que não se convertem, mas talvez as minhas atitudes estão, de certa forma, atrapalhando aquela pessoa a enxergar o Evangelho. Eu digo para alguém que a fé é algo importante, mas a pessoa não enxerga em mim fé. É preciso que ela enxergue em você aquilo que você declara, porque as suas atitudes às vezes são incoerentes com aquilo que você fala. Por isso que ele diz que o poder de Deus em nosso favor é o mesmo poder usado para ressuscitar Cristo, que promove vida. E o poder de Cristo
de um Cristo que hoje, segundo ele declara aqui a partir do versículo 21, governa todas as coisas. Você tem a certeza de que Cristo governa todas as coisas? Não só hoje, mas governará também na era que há de vir. Talvez, se você esteja olhando para esse mundo com olhos puramente humanos, e talvez, se você não conhece o Evangelho na sua intimidade, e você não teve a revelação de Cristo para você, você olha para esse mundo simplesmente como um mundo de injustiças, porque esse mundo é injusto. Você olha para esse mundo como um mundo de catástrofes. Você olha para esse mundo onde Cristo é muito mais rejeitado e desprezado do que propriamente reconhecido como Senhor de todas as coisas. Parece que esse governo de Cristo não é tão evidente assim. Essa impressão que talvez você tenha. Mas eu queria te dizer que se não fosse o governo de Cristo sobre todas as coisas, elas seriam com certeza muito piores do que elas são. Talvez, com certeza, se Cristo não fosse Senhor sobre essa terra, nós estaríamos numa situação muito mais complicada do que nós estamos. Nós podemos também testemunhar o controle de Cristo, o governo de Cristo sobre todas as coisas, pelo aquilo que nós vimos aqui no batismo semana passada. Porque apesar das coisas todas parecerem estar contrárias, o poder de Cristo é manifesto através da autoridade dele para resgatar pecadores, como eu e como você, pecadores desprezíveis do ponto de vista da santidade de Deus. Nós fomos resgatados do poder de Satanás e fomos transformados em herança dele. Essa é a maior manifestação do governo de Cristo sobre todas as coisas. Este é o maior milagre. Se você está esperando de Deus um milagre, saiba que o maior milagre que Deus fez foi abrir os seus olhos para a verdade do Evangelho. Esse foi o maior milagre, porque isso tem o poder de transformar todas as coisas na sua vida, hoje e no futuro. E diz o texto que Paulo escreve que Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade dele e o fez cabeça da igreja. E aqui Paulo vai fechar o raciocínio que ele começou no início da sua oração. Quando ele orou pelo amor que eles tinham uns pelos outros, e aqui ele, embora ele não tenha usado a palavra igreja, ele estava se referindo à igreja, mas aqui ele termina a sua oração dizendo que Cristo é o cabeça da igreja. Paulo, então, ele usa uma palavra, que é uma palavra também bastante disputada entre os estudiosos. Qual que é o significado de cabeça? Alguns entendem que o significado da tradução dessa palavra seria simplesmente autoridade, e Cristo é a autoridade sobre a sua igreja. Mas existe outros que defendem que a melhor tradução para essa palavra, principalmente quando a gente vai ler Efésios 5, que fala do relacionamento marido e esposa, que o marido é a cabeça da esposa, é que essa palavra é melhor traduzida como fonte. É a fonte que nutre. E faria sentido, faz sentido, porque Paulo usa uma analogia com o corpo humano. E essa analogia ela é muito apropriada, porque ela transmite a ideia de unidade. Nós que somos corpo de Cristo, somos um só. E nós somos colocados em funcionamento pela cabeça, que é Cristo. E todos os membros são ligados uns aos outros através da cabeça. Essa é a ideia de ser igreja. Paulo está orando por isso por eles, porque é muito importante que você conheça a importância de ser igreja. E ser igreja não significa vir à igreja, significa viver a igreja. Nós estamos tendo uma oportunidade, eu entendo como oportunidade, não sei como você entende, mas eu entendo como uma grande oportunidade que Deus tem nos dado, desde que nós mudamos para cá em junho, essas nossas reuniões de sábado para poder limpar esse prédio. Não é simplesmente limpeza, são momentos de vida em comunhão, são momentos da gente de alguma forma ser participante. E cada movimento que a gente vê acontecendo em que a comunidade é levada a fazer algo, é a ação de Deus em nós. Então, a plenitude do poder de Deus
é dado à igreja por meio de Cristo, e é por isso que ele diz no final que essa igreja é constantemente preenchida por ele. Nós somos constantemente enchidos por Cristo. A igreja é constantemente enchida por Cristo. E nós, como igreja, devemos constantemente buscar a profundidade do conhecimento de Deus. Com isso, eu queria fazer 3 breves aplicações para a nossa vida. A primeira, para você refletir, é que você que está aqui hoje conosco, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E que Ele entregou a sua própria vida como pagamento pelo pecado de todo aquele que crê? E que Deus o ressuscitou no 3º dia, conforme Paulo declara aqui, e que Ele voltará para buscar aqueles que são dele, sejam vivos ou sejam mortos. E você tem depositado a esperança da sua vida nele? Se a sua resposta for não, eu queria que você soubesse que a nossa oração como igreja é para que Deus abra os seus olhos espirituais para essa verdade. Que você entenda isso. Porque o entender isso é o que nós chamamos de conversão. Eu creio nisso. E crer não é simplesmente acreditar, é depositar a sua confiança nisso. Eu confio. Eu tenho, quando eu digo que eu tenho esperança, mas não é mais uma esperança vazia de que quando Deus voltar Ele vai se lembrar de mim. É uma certeza, porque a minha vida está depositada nele. Mas a maioria de vocês talvez responda sim. E se você responde sim, eu queria fazer para você uma segunda pergunta para você refletir. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Ele tem sido do tipo superficial? Que é vir à igreja domingo, orar durante as refeições, antes de dormir, ou quando você está passando uma situação difícil? Ou você tem buscado um relacionamento profundo do conhecimento dele, querendo conhecer mais dele, querendo experimentar mais do poder dele na sua vida? Qual das duas você tem tido? E se você tem tido esse tipo de vida mais simples, e se você não tem vivido o Evangelho, o convite é para que você busque isso através de uma vida mais constante com Deus. E isso pode ser visto no amor. Por isso, a terceira pergunta reflexiva que eu queria que você fizesse é: o seu amor pelos santos ou pela igreja é algo que é uma marca da sua vida? Se eu perguntar para alguma pessoa aqui nessa igreja que convive com você, quem é o fulano? Ele vai poder usar como um dos adjetivos para você, que você é uma pessoa que tem a vida marcada pelo amor aos irmãos? Será que é possível que a pessoa diga isso? Se não for possível, o que te impede? O que tem te atrapalhado nisso? E que você possa buscar o servir na igreja e através da igreja como uma prioridade para você. Que você possa organizar a sua vida para isso, porque nós lutamos constantemente contra os compromissos dessa vida. A gente tem uma vida muito cheia de compromissos, todos nós. E a gente luta com isso para poder administrar, porque eu tenho trabalho, porque eu tenho filho, porque eu tenho casa, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Essa realmente é uma luta de todos nós. A vitória sobre isso significa eu entender a importância de Deus para mim, a importância da igreja para mim, e a igreja de Cristo, onde Ele me colocou, passa a ser uma prioridade. Então a minha prioridade vai estar registrada na minha agenda. A minha agenda semanal mostra que realmente o viver, a comunidade onde Deus me colocou, tem prioridade sobre a nossa própria vida. Mas veja, não significa negligenciar o seu tempo particular com Deus. Isso é uma coisa que você deve sempre priorizar. E a terceira é: se você se sente corpo de Cristo sendo a igreja, você se sente parte do corpo de Cristo sendo a igreja? Porque às vezes a gente não sente. E a gente não sente, e é muito comum a gente não sentir e colocar a culpa do outro. Não, eu não me sinto porque ninguém me chama, eu não me sinto porque ninguém me cumprimenta quando eu chego, eu não me sinto por isso, eu não me sinto por aquilo. Entenda, eu entendo todas as suas justificativas. Se alguém tem agido assim com você, é motivo de realmente ser transformado, porque é falta de educação no mínimo. Mas não se trata disso.
Se trata de que o meu relacionamento com Deus depende do outro. Se eu conheci a verdade do Evangelho, não é porque as pessoas me tratam bem, ou por isso, por aquilo que eu tenho justificativa para ter uma vida ausente. Não é a vantagem que você leva. Mas veja, Paulo falou, o amor é o interesse maior em dar do que receber. Então eu tenho que vir para a minha vida em comunidade com interesse em oferecer algo. Se eu vou para a reunião de célula, não é porque tem café depois, mas é porque eu tenho algo a oferecer. E a sua simples presença, aquilo que Deus falou com você, é algo que pode edificar o irmão. Esse é o meu maior interesse, é estar presente para que eu, que sou de cada cabeça, possa ser fonte de edificação. Às vezes significa um pouquinho de morte, porque eu tenho que abrir mão dos meus próprios interesses, eu tenho que abrir mão dos meus compromissos, das minhas vontades. Isso significa morrer um pouco para mim, significa morrer um pouco para o mundo e viver um pouco mais para o Evangelho. Viva a vida em comunidade e conheça através disso as profundidades da sabedoria e do amor de Deus por você e por mim. Amém? Vamos orar então e agradecer esse tempo e pedir a Deus que aquilo que esse texto diz, e depois leia do versículo 3 ao versículo 14, para você ver o que Paulo diz que você já tem como benefício espiritual o fato de você conhecer Cristo. Senhor, muito obrigado por mais esse domingo na nossa vida. Eu te agradeço mais uma vez a oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar com os meus irmãos a verdade do teu Evangelho. E eu queria, Senhor, pedir em nome de Jesus que essa tua palavra que foi hoje pregada possa mudar a nossa maneira de viver o Evangelho, que o Senhor possa agir na vida de cada um de nós, nos levando a ter uma profundidade maior contigo, e que essa profundidade maior contigo, Senhor, nos transforme como cidadãos, como pais, como filhos, como colegas, como qualquer atividade da nossa vida seja transformada por isso, e que a glória de Deus possa ser vista em cada pessoa dessa comunidade. O Senhor nos colocou nesse bairro com um propósito, Senhor. O Senhor nos colocou aqui para que a gente de alguma maneira possa ser luz nesse lugar. Por isso eu peço que o Senhor use a vida de cada um de nós, a vida das pessoas que usam aqui, que vivem nessas redondezas, que passam por aqui, e que nós possamos ser fonte do Senhor para a atração dessas pessoas à verdade do seu Evangelho. E que cada pessoa que entrar aqui possa, pela ação do teu Santo Espírito, ter os olhos espirituais abertos para a verdade do Evangelho, ser transformados por ele, experimentar uma vida abundante no Senhor no presente e no futuro. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus.